A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar a leitura de hoje invocando São Miguel Arcanjo e oferecendo a sua oração e pedindo a sua intercessão por todas as intenções que estão nos nossos corações, pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa Leão XIV, por todo o clero, por todos os nossos familiares, sobretudo aqueles que estão afastados de Deus, e por todos nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vamos lá? Hoje nós vamos ler primeiro livro de Macabeus, capítulos 9 e 10. Capítulo 9. Combate de Berzete e morte de Judas. Soube logo Demétrio do fim de Nicamor e da aniquilação de seu exército, e resolveu enviar pela segunda vez Báquides e Alcimo à terra da Judeia, com a ala direita de seu exército. Estes tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente a Mesalot, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois, eles se apartaram e foram a Berzete, com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa e 3.000 homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos, ataquemos o inimigo. Talvez possamos combatê-lo. Mas eles o desviaram disso, dizendo: Não conseguiremos. Salvemos antes nossas vidas agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas, neste momento, somos muito poucos. Deus, livre-nos Deus, disse Judas, que proceda deste modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante dele. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fileira. Báquides achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas.
O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Báquides se encontrava à direita com a mais forte porção de seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o monte de Azoto. Mas a ala esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e de seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado e tanto de um como de outro lado caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais, em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando luto por vários dias e dizendo: Como sucumbiu o valente Salvador de Israel? O restante das façanhas de Judas, de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos, não foi escrito. Ele é, com efeito, por demais numeroso. Jonatas sucede a Judas. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel, e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias dominou também uma grande fome, e o país passou para o inimigo, entregando-se a eles. Báquides, por sua vez, escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Báquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele, para opor-se a nossos inimigos, a Báquides e aos que odeiam nossa nação. Por isso te escolhemos hoje por chefe, para nos conduzires ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Báquides conhecimento disso, procurava matá-lo, mas, advertido, Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube-o Báquides num dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Morte de João, irmão de Judas. Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhes se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Iambre saíram de Mádaba, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha e o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Iambre celebravam um grande casamento e traziam de Nabadate, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram.
Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que, em grande tumulto e com grande aparato, o esposo saía com seus amigos e irmãos na direção dessa, com tambores, instrumentos de música e grande equipamento. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram sobre eles para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderaram-se de seus despojos. Assim, a boda transformou-se em luto e o som de suas músicas em lamentação. Dessa maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram à margem do Jordão. Combate às margens do Jordão. Soube-o Báquides e, num sábado, avançou com um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, disse-lhes Jonatas: Vamos, planejemos agora por nossas vidas, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro do rio Jordão, o pântano e o bosque. Não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Báquides, mas este escapou, retirando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram a nado para outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás deles. Naquele dia tombaram cerca de 1.000 homens da parte de Báquides. Este voltou a Jerusalém, edificou fortalezas na Judeia e consolidou com densos muros, portas e fechaduras as fortificações de Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betel, Tamnata, Faratom e Tefom, e colocou nela guarnições para hostilizar Israel. Fortificou igualmente Betsur, Gazara e a fortaleza, onde ele deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como reféns os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. Morte de Alcimo. No segundo mês do ano 153, ordenou Alcimo a derrubar o muro do pátio interior do santuário e, deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-la. Neste instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois, atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Báquides essa morte, retirou-se para perto do rei, e a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Revés definitivo de Báquides. Mas, entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e os seus vivem em paz e confiantes. Aproveitemos para chamar Báquides, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, a aconselhá-lo, e ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente enviou cartas aos partidários que ele possuía junto aos judeus, para que eles lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros. Mas eles não o conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário,
50 dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Bassi, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Bacdes o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos da Judeia. Ele veio acampar defronte de Bet-Basi, que ele sitiou por muito tempo, construindo máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a vencer e a crescer em forças. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas de guerra. Travaram combate com Bacdes, que foi derrotado por eles e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso, mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Bacdes os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judeia e voltou a seu país para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel. Jonatas fixou residência em Macmas. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Alexandre Bala, Jonatas torna-se seu partidário. Capítulo 10. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Ptolomaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube-o o rei Demétrio, que reuniu um numerosíssimo exército e o atacou. Enviou a Jonatas uma carta em termos pacíficos para lisonjeá-lo, dizendo consigo mesmo: apressemo-nos em fazer a paz com ele, antes que a faça com Alexandre contra nós, porque certamente ele se lembra do mal que lhe causamos, assim como a seus irmãos e a sua raça. Concedeu-lhe autorização para recrutar tropas, fabricar armas e ser seu aliado. Mandou-lhe entregar os reféns aprisionados na fortaleza. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo e das tropas que ocupavam a fortaleza. Estes ficaram tomados de um grande medo quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou a seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos que construíssem ao redor do Monte Sião um muro de pedras de cantaria para sua fortificação. E assim foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Bacdes fugiram. Cada qual deixou seu posto para se refugiar no seu país. Sobraram somente em Bet-Sur alguns dos desertores da lei e dos preceitos. Era ali seu lugar de refúgio.
Entretanto, soube o rei Alexandre da carta que Demétrio havia feito a Jonatas, e contaram-lhe as batalhas e feitos deste e de seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos acaso encontrar, disse ele, um homem semelhante a este? Procuremos imediatamente fazê-lo nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nestes termos: o rei Alexandre a seu irmão Jonatas. Saudações. Ouvimos dizer de ti que tu és um homem poderoso e forte e que mereces a nossa amizade. Por isso, te constituiremos desde agora sumo sacerdote de teu povo e te outorgamos o título de amigo do rei. Mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro e pedimos-te escolher nosso partido e conservar-nos tua amizade. No 7º mês do ano 170, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jonatas da túnica sagrada. Organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isso e inquietou-se. Como fomos deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que o fortifica? Eu também vou escrever-lhe belas palavras, títulos e presentes para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. Ele mandou-lhe levar uma mensagem nestes termos: o rei Demétrio ao povo dos judeus, saudações. Vós observastes nossos acordos, permanecestes fiéis à nossa amizade e não fizestes convenções com nossos inimigos. Nós o sabemos e regozijamo-nos com isso. Ainda agora, continuai a nos conservar a mesma fidelidade e vos recompensaremos do que fareis por nós. Nós vos isentaremos de muitos impostos e vos cumularemos de presentes. Desde agora, concedemo-vos a todos os judeus dispensas dos impostos, da taxa do sal e das coroas. Ao terço dos produtos do solo, a metade dos frutos da árvore que me pertencem, eu renuncio, a partir desse dia, a cobrar na terra de Judá e nos 3 distritos da Samaria e da Galileia, que lhe estão anexos. Isso desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta com seu território dos dízimos e dos impostos. Renuncio também a todo poder sobre a fortaleza de Jerusalém e a entrego ao sumo sacerdote, para que ele coloque ali como guardas os homens que ele quiser. Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre seu gado. Todos os dias solenes, os sábados, as neomênias, as festas prescritas, os 3 dias anteriores às solenidades e os 3 dias posteriores sejam dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que habitam em meu reino. Ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja dentre eles, por motivo algum. Que se alistem no exército do rei até 30.000 judeus e que lhes sejam dados os mesmos direitos que as tropas reais. Alguns deles serão colocados nas grandes fortalezas dos reis. Outros serão designados para postos de confiança no reino. Seus chefes e seus oficiais serão escolhidos entre eles,
seguirão suas próprias leis, como o exige o rei para a Judeia. Os 3 distritos da Samaria que foram anexados à Judeia lhes serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um só com ela, e não obedeçam a nenhuma outra autoridade a não ser a do sumo sacerdote. Faço de Ptolemaida e de seu território doação ao templo de Jerusalém, para prover seu sustento. Darei também cada ano 15.000 ciclos de prata das rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem despendido e que lhes sobrar, como nos anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos 5.000 ciclos de prata cobrados cada ano das rendas do templo, porque essa soma pertence aos sacerdotes que prestam o serviço litúrgico. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém ou no seu recinto, por motivo de dívida ao fisco ou por qualquer coisa que seja, será poupado, bem como tudo o que ele possui no seu reino. As despesas para os trabalhos da construção e restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e do recinto da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção das outras fortificações na Judeia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las. Lembrando-se de todo o mal que Demétrio havia causado a Israel e do quanto ele os havia oprimido, escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes falar em paz e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os 2 reis travaram combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu Alexandre, obtendo pleno êxito. Combateu com ardor até o pôr do sol e Demétrio morreu neste mesmo dia. Núpcias de Alexandre. Então, Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer: eis-me de volta ao solo de meu reino e assentado no trono de meus pais. Recobrei o poder, derrotei Demétrio e tomei posse de meu país. Travei batalha com ele, venci-o com seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade. Dá-me tua filha como esposa e serei teu genro, e vos cumlarei a ti e a ela com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu: venturoso o dia em que entraste na terra de teus pais e te assentastes no trono de teu reino. Por isso te darei o que me pedes. Mas vem ter comigo em Ptolemaida, para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro, como desejas. Partiu Ptolomeu do Egito com sua filha Cleópatra e dirigiu-se a Ptolemaida no ano 162. Deu-a em casamento a Alexandre, que veio-lhe ao encontro e celebrou as bodas com real magnificência. Jonatas, cumulado de honras. O rei Alexandre escreveu também a Jonatas para que viesse procurá-lo. Este se dirigiu a Ptolemaida, onde com pompa encontrou os 2 reis. Ofereceu-lhes, como também a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes,
e conquistou sua total confiança. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele e estes ímpios quiseram acusá-lo. Mas o rei não lhes deu atenção. Ordenou até mesmo que se tirassem as vestes de Jonatas para revesti-lo de púrpura. E assim fizeram. O rei fê-lo assentar-se junto de si. Disse também aos grandes de sua corte: saí com ele para o centro da cidade e proclamai que ninguém o acuse, sob qualquer pretexto, que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores o viram assim exaltado publicamente e revestido de púrpura, fugiram. Honrou-se o rei e inscreveu-o entre os seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército e de governador. Após isso, regressou Jonatas a Jerusalém tranquilo e alegre. Demétrio II Nicator. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, voltou a Creta, a terra de seus pais. Com essa notícia, Alexandre, muito contristado, partiu para Antioquia. Jonatas vence Apolônio. Demétrio constituiu Apolônio como governador da Celecíria. Este levantou um poderoso exército que ele reuniu em Jâmia e mandou avisar ao sumo sacerdote Jonatas: só tu que resistes, e por causa de ti eu me tornei objeto de zombarias e de opróbrio. Por que te fazes de arrogante diante de nós em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas a nós na planície, onde nós poderemos medir, porque tenho comigo a força das cidades. Informa-te e saberás quem sou eu e quem são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter-vos de pé diante de nós, porque já 2 vezes teus pais foram afugentados em sua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria. E há um tal exército nessa planície, onde não há nem pedra, nem rochedo, nem esconderijo algum para se refugiar. Ao ouvir as palavras de Apolônio, indignou-se Jonatas. Tomando consigo 10.000 homens, saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão trouxe-lhe reforço. Veio acampar perto de Jope, que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-lhe suas portas. Jonatas atacou-a. Os habitantes, espantados, abriram-lhe as portas e assim Jonatas conquistou Jope. Ao saber disso, Apolônio pôs a caminho 3.000 cavaleiros e um poderoso exército. E de lá dirigiu-se para Azoto, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo ganhou a planície, porque possuía uma numerosa cavalaria, na qual depositava confiança. Jonatas perseguiu-o até Azoto, e os 2 exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondidos 1.000 cavaleiros para pegar os judeus de emboscada. Mas Jonatas foi informado dessa emboscada dirigida contra eles. Os inimigos cercavam sua formação e desde a manhã até o pôr do sol atacaram seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras como Jonatas havia ordenado, enquanto que os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simão avançou com sua tropa e travou uma batalha contra a falange.
quando a cavalaria já estava enfraquecida. O inimigo aniquilado foi posto em fuga. Os cavaleiros se dissiparam pela planície e os fugitivos alcançaram Azoto, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se porem em segurança. Jonatas incendiou Azoto e todos os povoados das circunvizinhanças, depois de tê-los pilhado. Queimou o templo de Dagon com todos os que estavam ali refugiados. O número dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi cerca de 8.000. Jonatas partiu dali e foi acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhes grandes honras. Em seguida alcançou Jerusalém com seus companheiros, carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas. Mandou-lhes uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal Ascaron e seu território. Terminamos neste momento a leitura de hoje. A jaculatória, para que vocês possam colocar nos comentários de hoje, não poderia ser outra. Mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. E a jaculatória de hoje será: doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Última vez. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Até amanhã, pessoal, se Deus quiser.